Você já se perguntou por que Deus criou os mandamentos e será que eles ainda são válidos hoje? Então vamos conversar sobre isso. Olá, irmão. Eu sou o Rafael e vamos conversar sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. E para nós podermos iniciar este assunto, eu gostaria de começar com uma breve leitura, um pedaço de uma passagem. E esta breve leitura está no Evangelho de São Lucas. Na realidade, os três evangelhos sinóticos têm essa passagem, em Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu escolhi Lucas porque é o evangelho do ano de 2025, então, né, do ano C. Então, por isso eu escolhi daqui. Mas essa passagem é a mesma nos três evangelhos. Está em Lucas, capítulo 18, começa no versículo 18 e segue. Vou ler apenas a introdução, porque é o que nos interessa aqui. Certo homem de posição lhe perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Conheces os mandamentos? Não cometas adultério. Não mates. Não roubes. Não levantes falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Tá bom. Por aqui, para a nossa leitura, esta primeira etapa da passagem já vai nos ajudar a esclarecer que Jesus, que vem trazer a nova aliança, ele dá qual é a chave para qualquer pessoa merecer o reino dos céus. O homem, que popularmente é conhecido como jovem rico, por causa de algumas traduções da Bíblia, e por causa de, né, não nos três evangelistas, mas enfim. Seja como for, esse homem, esse alguém que sai da multidão, que pode ser qualquer um de nós, é um alguém que sai da multidão e se aproxima de Jesus, pergunta o que é necessário para poder merecer o reino dos céus. E Jesus diz: obedece os mandamentos. Quando questionado, aqui no Evangelho de São Lucas, Jesus já dá a resposta diretamente, em Mateus e Marcos. Quando Jesus é questionado, então Jesus diz: segue os mandamentos. Ponto. Todo mundo já sabe de que mandamentos estamos falando. Aí, em Mateus e Marcos, o homem vai perguntar quais? E aí Jesus responde, né? Dá nessa mesma ordem aqui. Algumas coisas interessantes sobre como essa ordem é dada, como é apresentado esses mandamentos aqui. Mais para frente no vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a ordem dos mandamentos. Mas o mais importante é entender é que a chave, o principal, aquilo, o início, aquilo que é a base, que é o fundamento da vida espiritual, é seguir os mandamentos. E daí vem a importância de nós entendermos que eu preciso conhecer, primeira coisa, conhecer os mandamentos. O homem pergunta: quais mandamentos? Né? E ainda que este homem, depois na passagem, vai dizer: tá, mas esses mandamentos eu já sigo a minha vida inteira. Para você ver, é tão básico, mas tão básico, que o homem já seguia a vida inteira e mesmo assim não tinha compreendido. Ora, algo me falta, e aí é um outro assunto. Mas esse conhecer, seguir os mandamentos é a nossa base. É o que vai nos dar o chão, é o que vai nos dar o mínimo necessário para nós podermos iniciar, caminhar, crescer na vida espiritual. Mas então, quais são os mandamentos? Ora, eu espero que você já saiba eles de cor, né, de cabeça. A igreja nos ensina através da fórmula dos 10 mandamentos. E aqui é interessante nós entendermos a fórmula dos 10 mandamentos, ela é uma simplificação que a igreja sempre adotou para uma compreensão adequada dos mandamentos, que são muitos e que são um pouco mais mastigados. Então a igreja nos simplifica, né, para facilitar a memorização e porque esses 10 já contêm toda a lei neles. Então, através dessa compreensão dos 10 mandamentos, e é assim, né, é dessa forma como os mandamentos vão estar no Pentateuco, a gente consegue compreender e memorizar facilmente. Então, caso você não tenha memorizado, vale a pena investir um tempinho para buscar, memorizar, estudar os mandamentos. Depois eu vou te dar um guia de como estudar os mandamentos também.
mas para podermos ter em nosso coração. Então vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas, e Jesus complementa, e ao próximo como a ti mesmo. Não tomar o seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Honrar pai e mãe. Não matar. Não cometer adultério, ou não pecar contra a castidade. Não roubar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. E não desejar as coisas alheias. Esses são os 10 mandamentos e perceba que eles estão em ordem. Entender a ordem deles é muito importante. Por quê? A ordem deles vai nos mostrar qual é o mandamento mais importante. Quanto antes ele vem na lista, mais importante ele é. Por quê? Porque pecar contra aquele mandamento, mais grave é. E o primeiro mandamento, se eu conseguisse segui-lo de forma total, eu já estaria cumprindo todos os outros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, qual é o problema? O problema é que hoje nós estamos acostumados com uma deturpação da palavra amor. Hoje, amor se tornou um sentimentalismo. É um sentir-se bem, sentir-se agradável. Então as pessoas não entendem mais o que é o amor. Tem gente que às vezes segue uma vida de pecado e diz: mas eu me sinto bem, então é o que Deus quer para mim. Logicamente, não entendeu o que é o amor. Acha que o amor é um sentimento. Então nós precisamos compreender o que é o amor. Jesus amou. Será que foi agradável para Jesus morrer na cruz? Será que foi agradável para ele tolerar a gente? Até uma passagem que Jesus diz: até quando terei de vos suportar? Né? Será que foi agradável para Jesus? Não. Talvez em alguns momentos sim, em outros momentos não. Mas ele nos amou através da obediência. E aqui eu quero ler uma passagem da primeira carta de João. Meus marcadores aqui estão caindo. Como um bom pai de família, eu marquei as passagens de hoje com a conta de água, né? Então, uma passagem de João 5, perdão, primeira carta de João, capítulo 5, o último capítulo da carta, no versículo 2 até o 4. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso mostra que nós amamos os filhos dele. Então, essa parte que Jesus nos iluminou, dizendo amai o próximo como a ti mesmo, está explicado aqui como que eu amo o próximo, amando a Deus e seguindo seus mandamentos. E aí ele continua: pois este é o amor de Deus, o amor de Deus, observar os seus mandamentos. O próprio Deus observa os seus mandamentos. Então veja, os mandamentos não são uma lei penosa, pesada, um fardo pesado que Deus impõe aos seres humanos porque quer castigá-los ou porque quer dominá-los. Não. O próprio Deus segue os mandamentos. O próprio Deus obedece a sua lei. E os seus mandamentos não são pesados. O João está falando aqui, os seus mandamentos não são pesados. Pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Seguir os mandamentos significa vencer o mundo. Nós falamos no nosso último vídeo sobre a identidade do homem, levemente sobre essa coisa que o mundo é um dos inimigos da alma, né? E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Então, seguir os mandamentos também é ter fé. Se eu tenho fé e acredito em Deus, acredito no Senhor, acredito em sua misericórdia, acredito em seu amor, automaticamente eu vou seguir os seus mandamentos. Porque seguir os mandamentos é amar. Por que que seguir os mandamentos é amar? Porque essa é a nossa essência, a nossa identidade. Está escrito em nosso coração que nós devemos seguir essas leis. Como assim está escrito em nosso coração?
Quando nós somos batizados? Não. Quando nós somos criados. É chamado de a lei natural. Paulo fala muito sobre o amor, sobre a caridade, sobre os mandamentos. Em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículos 14 e 15, ele vai falar sobre a lei que os pagãos seguem é a lei natural. Só que ele está colocando essa lei natural como sendo os mandamentos. Quando eles seguem a lei natural, ou seja, os mandamentos que está impresso no coração, quando eles seguem a lei natural, eles estão sendo fiéis a Deus, mesmo sendo pagãos. Não vamos confundir as coisas. Não está querendo dizer que pode ser pagão que está tudo bem, né? O que está querendo dizer é aqueles que não tiveram acesso à palavra, aqueles que não conheceram a palavra de Cristo, eles também podem, de alguma forma, serem salvos. Como funciona isso? Não sabemos. Cristo disse que é necessário o batismo. Então nós não sabemos isso, né? Mas aqueles que não tiveram acesso ao conhecimento da palavra, ao querigma, eles são chamados através da lei natural, a corresponder à lei natural que Deus coloca em seu coração. Qualquer pessoa, mesmo de uma tribo canibal, vai ter alguma coisa nela lá que vai dizer, olha, matar não é bom. Ainda que a tribo canibal, pelo menos, então, eles compreendem o quê? Então se é de outra tribo, se é de outra raça, não é da minha raça, então eu não estou matando, né? Uma compreensão deturpada entrou através do pecado original. Mas todos possuem os 10 mandamentos de alguma forma impressos no seu íntimo. Quanto mais fiel eu for a mim mesmo, quanto mais eu observar dentro de mim, mais fiel eu serei aos mandamentos. Muitos filósofos, né, os mais famosos principalmente, chegaram a essas conclusões antes mesmo de Cristo, sem mesmo ter conhecimento da tradição hebraica judaica. Conseguiram chegar à conclusão dos mandamentos, essencialmente, porque estão lá. Agora, a revelação de Deus nos traz de forma clara, a igreja compila esses 10 mandamentos de uma forma clara, catequética, ou seja, fácil de compreender, fácil de entender o que cada um dos 10 mandamentos quer dizer. E aí facilita a nossa vida e a gente pode ter muito mais tranquilidade, mesmo na correria do dia a dia, mesmo sem muito tempo de estudar, de meditar, de rezar, a gente consegue ter essa compreensão do que é certo e o que é errado, tendo fé e confiança e esperança na misericórdia de Deus e no amor de Deus. Então, eu vou dar uma forma de compreendermos melhor os mandamentos. Se você achar que seria interessante nós termos uma série com 10 vídeos e cada vídeo sobre um dos mandamentos, comenta ali embaixo e deixa eu saber que isso seria interessante, porque daí eu posso planejar fazer uma série focada nos 10 mandamentos, em que nós podemos então explorar cada um o que significa, como viver na vida de pai de família, na vida de provedor, como que a gente pode viver os 10 mandamentos. Mas a chave para entendermos os mandamentos está primeiro, né? Bom, não necessariamente primeiro, mas está de forma mais fácil e elucidada no Catecismo da Igreja Católica. Este livrinho amarelo, que é o nosso catecismo atual, ele está disponível gratuitamente no site do Vaticano. Você entra no site do Vaticano, você vai ter o Catecismo da Igreja Católica de graça, você pode acessar agora mesmo. Se preferir impresso, vai em qualquer livraria católica, ou às vezes até não católica também, compra pela internet, seja como for, você tem acesso ao Catecismo da Igreja Católica e você tem os 10 mandamentos explicados em detalhe aqui no Catecismo. Outra forma, através dos evangelhos, né? Em uma Bíblia católica, é claro. Por que uma Bíblia? Qual é a diferença de uma Bíblia católica? A Bíblia católica é uma Bíblia que não foi adulterada, né? As Bíblias protestantes removem-se algumas passagens, alguns livros. Existem 7 livros que foram removidos. A gente pode também falar sobre isso em algum momento, mas foram removidos da Bíblia. Então, a Bíblia Católica ela tem o que se chama de imprimatur, que é a assinatura, a autorização de um bispo para a impressão daquela Bíblia. Tá? Então, existem várias traduções. Essa Bíblia de Jerusalém, da Paulus, a tradução dela é muito boa.
Há o que se debater sobre os comentários embaixo, tem muitos comentários. Há o que se debater sobre alguns desses comentários, mas a tradução dela é muito fiel aos textos originais. Então ela é muito bacana nesse sentido. E também na tradição da igreja, nos livros dos santos, na história dos santos, nos ensinamentos dos santos padres, né? E assim por diante. Então, estão aí três fontes para nós compreendermos os 10 mandamentos. Dá trabalho? Dá, né? Dá trabalho. Tem que conhecer bem os evangelhos, tem que conhecer a Bíblia de uma forma geral, é muito bom de conhecer, principalmente o Pentateuco, para nós entendermos a origem ali dos mandamentos. Mas o principal geral da Bíblia vai ser os quatro evangelhos, né? Os quatro evangelhos é o principal porque é a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o catecismo também, com esses textos mais explicativos, de uma forma um pouco mais contemporânea, que nós podemos compreender um pouco mais na vida do dia a dia de hoje, também nos auxilia bastante. Outra coisa muito interessante sobre os mandamentos é que, caso todas as pessoas, digamos que todo mundo se converte, ou se não se converte, pelo menos é simpatizante, né? Existem, eu já ouvi falar de ateu que é ateu, mas segue os ideais de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque gosta, acha legal, enfim. Mas se todas as pessoas começassem a viver fielmente os 10 mandamentos, nós não precisaríamos mais de leis, de outras leis, né? Leis públicas, né? Leis políticas, enfim, nós não precisaríamos de outras leis, porque os 10 mandamentos já vão englobar tudo. Então, quem segue os 10 mandamentos não precisaria se preocupar com outras leis. Agora, qual o problema? O problema, primeiro, nós temos leis, né, feitas pelos homens que são leis equívocas. Por exemplo, debate-se sobre o aborto. Ora, se nós olharmos para os 10 mandamentos, não precisamos nos preocupar com discutir lei de aborto, porque o quinto mandamento é claro: não matar. Ah, mas aí nós vamos ter a discussão científica, onde começa a vida? Essa discussão já foi feita, a ciência já chegou à conclusão, e por mais que hoje, por interesses financeiros, por interesses monetários, essa visão tem sido mudada em alguns ambientes, a ciência séria já estipulou. A partir do momento que o DNA é único, ou seja, na concepção, ali já é uma nova vida. Agora, eu posso me confundir, né? Ou mal interpretar, mal compreender, e daí a importância não apenas de memorizar os mandamentos, mas de aprendê-los. Por exemplo, a legítima defesa, que o próprio catecismo, né, explica que a legítima defesa ela não atenta contra o quinto mandamento de não matar. Por quê? Eu não estou matando. A ação não é de matar. A ação é ao contrário, é de preservar uma vida, seja sua ou seja de alguém que você é obrigado a cuidar. Você, pai de família, você tem responsabilidade perante Deus de cuidar da vida dos seus filhos, da sua esposa, da sua família, de todos aqueles que estão sob a sua proteção. Um policial, algum agente que está fazendo a defesa, né, a segurança pública, tem o dever de cuidar de todos aqueles a quem a ele foram confiados. Então, neste caso, você não está buscando a morte do agressor, você está buscando proteger a vida de alguém. Ah, pena de morte. Aí é um outro assunto, né? Foi até debatido recentemente. Dependendo em que ano o seu catecismo foi comprado, vai ter a pena de morte ou não vai ter a pena de morte. Mas é um outro assunto que nos leva a perceber como é importante eu estudar os mandamentos e saber, olha, o que que significa. Qual é a raiz do não matar? E pasme, o não matar como nós pensamos a primeira vez que ouvimos esse termo, é apenas o segundo nível do não matar. Há um primeiro mais importante ainda do que esse. Então, só para nós compreendermos que preciso aprender os mandamentos, memorizá-los, buscar vivê-los no meu dia a dia,
E ainda depois, buscar compreender cada dia mais. Os mistérios de Deus são inesgotáveis e não vão terminar. É impossível, numa vida humana, ou em todas as vidas humanas, em 100 vidas humanas, 1000 vidas humanas, você esgotar todos os mistérios de Deus. Porque o Senhor é infinito e maravilhoso. A gente sempre está aprendendo coisa nova. Sempre está descobrindo novos detalhes da maravilha do plano salvífico de Deus. Eu agradeço por você ter me acompanhado até aqui neste vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha te provocado a querer buscar um pouco mais sobre os mandamentos. Comenta aqui embaixo, qual mandamento você acha que hoje as pessoas mais atentam contra ele? Qual mandamento que as pessoas não estão nem aí e estão atentando contra esse mandamento e mais precisaria de catequese para esse povo? E também se você gostaria de ter um aprofundamento no assunto e a gente trabalhar 10 vídeos, um vídeo sobre cada mandamento aqui no canal. Até o próximo vídeo. São José, rogai por nós.